Olá, gente! Hoje daremos início a mais uma entrevista do site Entre Fios. Nesse período de isolamento social, um dos grandes destaques de audiência foram os podcasts. De acordo com a pesquisa feita pelo HuffPost Brasil, com mais de 10 mil pessoas em 8 países diferentes, 43% dos brasileiros começaram a ouvir podcasts durante a quarentena. A nossa entrevistada de hoje é paulista, naturalizada cearense há mais de 20 anos. Possui graduação em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo pela Universidade Federal do Ceará. Tem especialização em Teorias da Comunicação e da Imagem pela mesma instituição, mestrado pelo Programa de Pós-Graduação em Sociologia também pela UFC e doutorado em Estudos da Comunicação pela Universidade do Minho, em Portugal. Estou falando da jornalista Camila Fernandes, que, entre outras ocupações, hoje apresenta o podcast de política cearense As Cunhãs, juntamente com as também jornalistas Inês Aparecida e Ebele Rebouças, com episódios semanais publicados às terças-feiras. Eu sou Raquel Aquino e para entrevistar Camila Fernandes sobre podcast, jornalismo e política cearense, contamos com a participação de Lívia Levinsky e Ana Luísa Serrão. Seja bem-vinda, Camila. Muito obrigada, Raquel. Obrigada, Levinsky, Ana Luísa, o Robson, que é o professor da disciplina. Agradeço imensamente a todos, pelo convite. Espero que a gente tenha uma troca muito boa hoje aqui. Falando sobre essa ascensão de podcasts, a que motivo você atribui a crescente produção e consumo de podcasts durante o período de isolamento social? Então, tanto o consumo como a produção, acho que cresceram bastante, principalmente pela condição de confinamento, Então, as pessoas tiveram que obrigatoriamente ficar mais em casa e fazer diferentes atividades dentro de casa, o home office, Então, o trabalho dentro de casa, os trabalhos domésticos, cuidado dos filhos, todas aquelas coisas que a gente diluía e delegava para outros ambientes. Por exemplo, o filho ia para a escola, agora está em casa. Tinha gente que contava, de repente, com uma faxineira, deixou de contar, passou a fazer faxina sozinha em casa. O trabalho dentro de casa também, você tem que reorganizar o seu tempo para dar conta de tudo. E, de uma certa forma, o podcast é uma forma muito prática e muito, muito ágil de você escutar, de você ter acesso a conteúdos diferentes, de uma maneira portátil. Com o seu celular você escuta em qualquer local da casa, a qualquer momento, não tem um horário específico e tem temas muito diversos, E da mesma maneira a produção aumentou, então foi o meu caso, A gente estava no confinamento, teve aquele momento tipo de indefinição e de não estar assim, aquela coisa se achando muito bem, a saúde mental já se debilitando e falando, meu Deus do céu, eu tenho que fazer alguma coisa para me distrair, para não pensar só em Covid. E de repente a gente teve a ideia de fazer um podcast, já era algo, assim, já queria fazer alguma coisa na área jornalística fazia um tempo, tinha pensado já num programa de rádio, mas de repente o podcast se tornou mais acessível, mesmo com equipamentos caseiros, tudo muito precário, o headset de videogame do meu filho aqui que eu estou usando. Então, essas coisas que facilitam, de uma certa forma, você tem como fazer um produto com uma qualidade razoável e coloca facilmente nos aplicativos aí, nos sites, de distribuição de podcasts e tudo. Então, enfim, foi fácil, Então, é algo que é encantador por isso também, tanto do lado da produção como do lado do consumo. Baseado em seus estudos e vivências, você acredita que o podcast tem alguma carência no quesito de informação jornalística, se comparado aos meios de comunicação, como o telejornal, os meios de telecomunicação em si? Então, a gente produz jornalismo, no podcast, mas lógico que é diferente de estar numa redação com dedicação exclusiva para aquilo. Então, infelizmente, a maioria dos podcasts, quando a gente abre aquele leque imenso de podcasts que tem para a gente ouvir, a maioria é feita de uma maneira meio precária, sem financiamento, sem ter uma dedicação mais longa para produzir aquele conteúdo. É o nosso caso. Então, a gente produz no tempo livre, produz de uma maneira que, principalmente nos finais de semana, principalmente à noite, a gente vai atrás de colher informações, entrevistar as pessoas, produzir a pauta para depois gravar o podcast, que a gente também grava no domingo. É mais como um hobby.
Então, isso limita algumas pautas, lógico. Tem pautas que a gente até gostaria de fazer, mas a gente não inventa porque não tem como fazer. Então, a gente não consegue, não tem tempo de ir atrás das fontes, não tem tempo de vasculhar muito tempo, assim, de vasculhar muito na internet. E isso é diferente, mas, ao mesmo tempo, a gente tem visto hoje nas redações uma carência também, uma dificuldade grande para gastar tempo com pautas, né? Então, infelizmente, o jornalismo está muito declaratório, muitas vezes, dependente das fontes oficiais. Então, isso a gente já não faz, a gente já faz algo diferente. Então, de uma certa forma, eu considero que a nossa prática, assim como de outros, né, podcasts jornalísticos, é muito complementar ao jornalismo que está aí produzido e difundido nos meios tradicionais. A gente traz outros pontos de vista, a gente problematiza de uma forma diferente. A gente busca fontes, a gente busca dados, a gente busca trazer o relato jornalístico ali também fundamentado. Mas a gente traz opinião, a gente traz a ironia, a gente traz outros elementos que complementam e, de repente, ajudam a construir uma opinião pública, né, uma opinião do ouvinte mais clara e mais interessante para, enfim, para contextualizar todo esse cenário que a gente está vivendo na política nacional. Então, acho que é essa relação na minha visão. Camila, e sobre as dificuldades dessa produção de podcast em tempos de quarentena e isolamento? Elas existem? E quais são as principais? A gente começou, e eu nunca tinha feito nada com áudio, assim, né? Nenhuma das três, praticamente. Só participar em programa de rádio, mas a gente não editava, a gente não fazia, não tinha ideia das partes, assim, da parte técnica, né? Então, a principal dificuldade no início foi técnica. Então, a gente entender, de fato, como deveria gravar para sair com a melhor qualidade técnica possível. Porque em termos de pautas, de ideias, de buscar as fontes, a gente sabia como buscar. Também havia uma dificuldade nisso, que era, por exemplo, quando você está num jornal, e vocês sabem disso, quem está já estagiando já sabe disso. Você está num jornal, você liga para a fonte, você fala, é a fulana, é a Lívia Levinsky, do jornal tal, pronto, aí você tem ali, o cara te atende por causa do seu vínculo, né, do seu meio de comunicação. No nosso caso, o nosso era um podcast que ainda não era conhecido, né? Aos poucos passou a ser conhecido. E assim, a gente ainda inventou um nome engraçado, né? Mas, olha, aqui é a Camila Fernandes, do podcast As Cunhãs. Então, era engraçado no começo até pra gente mesmo. Então, a gente tinha essa... Mas, enfim, de todo modo, nós três tínhamos já uma trajetória no jornalismo, somos relativamente conhecidos no meio, entre os políticos, então, se ligar para um político, ele já lembrava da gente, já conhecia e tal, então, de outros carnavais, né? A principal dificuldade foi, de fato, técnica, e a gente teve que, assim, aprender na marra, foi na marra mesmo, com os tutoriais e tudo. E demorava muito mais no começo para editar, demorava, agora eu faço isso rapidinho, não tem grandes demoras, porque aprendi, né? E é isso, tudo, né, com aprendizado fica mais fácil. Eu tinha muito ruído no nosso áudio, a gente conseguiu trabalhar isso para diminuir o ruído. Cada uma juntava as vozes, cada uma ficava com um volume diferente de voz, resolvido isso também. Então era tanto problema, toda vez era um novo problema. Eu falava, meu Deus do céu, nunca vai ficar bom, minha Nossa Senhora, preciso gravar num estúdio. E hoje eu chego à conclusão de que a gente não precisa gravar no estúdio, a gente não vai gravar no estúdio. Para continuar fazendo o podcast, a gente vai continuar gravando em casa mesmo depois que tudo isso passar. Lógico, só se a gente quiser muito, e pode até ser divertido gravar junto, mas de vez em quando, não como algo obrigatório para fazer um trabalho de qualidade. Na sua avaliação, né, o ouvinte do podcast, ele traz consigo uma cultura mais do rádio, ou você acha que ele seria um novo perfil de ouvinte, assim, diferente do público radiofônico, né, tradicional? Olha, eu acho que é um novo ouvinte. Não é o ouvinte que tradicionalmente escuta o rádio, eu acho. A gente tem assim, quando a gente olha os nossos números, o grupo de ouvintes que mais prevalece é um público jovem. E um jovem, assim, até os seus 40 anos, tá? E isso indica, de fato, um grupo que não necessariamente conviveu com o rádio com tanta intensidade. A gente sabendo aqui dos índices de audiência de rádio, a gente sabe que ainda prevalece muito entre os mais velhos e tudo. E a gente queria até superar essa barreira, chegar nas pessoas mais velhas que têm a cultura do rádio.
mas que tem uma certa dificuldade de entender o que é um podcast, como acessa um podcast. Então, a gente tem um processo aí de educação dessas pessoas mais velhas ainda para isso. E até por causa disso, a gente começou a colocar o podcast no YouTube, porque, de repente, o YouTube é uma forma mais acessível para essas pessoas assistirem o podcast. Então, assim, tem a dificuldade, agora a gente tem que fazer com imagem, mas, ao mesmo tempo, é uma forma que das pessoas mais velhas, que não tem, sei lá, não tem um aplicativo de podcast no celular, nem sabe usar, às vezes, o celular, o smartphone direito, mas que vão lá, mas tem o YouTube, e abre o YouTube e vão ouvir. Então, mas é uma impressão, eu não tenho ainda uma pesquisa exata sobre isso, tá? Agora, tem tudo a ver com o streaming, tem tudo a ver com a cultura do Netflix, com a cultura de você ir abandonando aquela programação fechada da televisão e do rádio, que tem horário para você ouvir tal coisa, ou assistir o jornal, ou assistir a novela. Não, você escolhe o seu horário, você escolhe o dia que você quer ouvir, você escolhe a situação em que você quer ouvir. Então, a cultura do streaming, eu acho que tem se fortalecido, e isso é o que explica para mim o crescimento também do podcast. Em relação ao produto do podcast, o podcast em si, você acha que ele é de alguma forma uma releitura do rádio tradicional, ou ele é um produto totalmente inédito? Embora hajam vários programas nas rádios, nos podcasts que se assemelham às rádios tradicionais, como alguns que são entrevista, notícias, etc. Tem aquela história, na vida nada se cria, tudo se copia, sabe? Então, se lá atrás, quando o rádio nasceu, já copiava um pouco o que saía nas publicações, naquelas novelinhas de revistas e tal, depois aí surge a TV copiando o rádio, fazendo tudo que acontecia no rádio e tal. Eu sem dúvida, eu considero que o produto final dos podcasts tem tudo a ver com o rádio, em termos de conteúdo, em termos de formato, tem tudo a ver, tem tudo a ver. O que a gente consegue fazer, e até com a ideia de estar voltado para um público que é mais jovem, mais espontâneo, é realmente dar uma linguagem mais leve, né? A gente tenta fazer isso. Às vezes o rádio, às vezes, né? Nem sempre. O rádio mais popularzão mesmo, aquele rádio AM, era muito espontâneo, muito da linguagem, assim, da linguagem oral mais do povão e tudo. A gente busca trazer um pouco dessa experiência para o nosso podcast, não chegando ao limite ali do João Inácio, mas fazendo algo assim, que mistura, né, a informação jornalística com uma linguagem oral mais corriqueira, mais cotidiana. Mas eu acho que tem tudo a ver, de fato, tem tudo a ver. A diferença é mesmo a forma de consumir. E a liberdade que a gente não está amarrado a nenhum meio de comunicação, então a gente tem uma liberdade editorial, uma liberdade de abordar temas que dificilmente haveria em meios tradicionais, numa rádio tradicional. Você teria ali as limitações editoriais normais de todos os meios de comunicação. A nossa limitação é nossa, pessoas, né, as três. Então a gente define o que é a pauta, se a pauta é boa, se não é, o que a gente vai falar daquela pauta, como vai falar, se vai ser interessante ou não vai ser, a gente define. Então, assim, isso não vem de cima para baixo, mas vem aqui horizontalmente entre nós. Você acha que essa onda de podcast, né, que está muito popular hoje em dia, pode vir a perder força com o fim da pandemia? Acho que não, muito pelo contrário. Você está vendo todos os meios de comunicação, a Globo mesmo comprou aí, está investindo em vários podcasts, inclusive para as pessoas acessarem pela Globoplay. Eu acho que é um caminho sem volta mesmo. É uma coisa muito positiva, veio para ficar. Agora, vão permanecer aqueles que conseguirem ter qualidade, conseguir manter um público bom e conseguir meio de financiamento. Aqueles que não conseguirem um meio de financiamento, com o tempo, né, vão morrer, é natural. Assim, a gente faz por hobby, por exemplo, mas lógico que se a gente estiver gastando dinheiro do nosso bolso, vai ter uma hora que a gente vai, e não estiver crescendo, a gente estiver estagnado e tal, a gente vai falar, opa, então o que a gente está fazendo? Vamos parar, né? Mas não porque o podcast é um meio que está fadado à falência. Não, eu acho que não. E eu acredito, assim, sou otimista nesse ponto, acho que é possível pensar em formas de viabilizar financeiramente os podcasts de maneira independente, sem necessariamente ter que se vender lá para o Spotify, ou se vender lá para a Globoplay.
eu acho que é viável, mas isso ainda está em construção, entendeu? Então, a gente mesmo, nas Cunhãs, a gente iniciou um financiamento coletivo agora, acabamos de lançar, e não necessariamente para a gente se financiar, assim, como ganhar dinheiro com isso, a gente quer só cobrir os custos mesmo, no primeiro momento, né? Depois, quem sabe, não sei, de repente se vai dar para ganhar algum dinheiro, mas pelo menos se pagar, sabe? E começar, de repente, quero contratar um editor, não quero mais eu fazer isso, quero pagar alguém para fazer. Poxa, isso é ótimo, né? A gente está gerando emprego e renda, isso é bom. A gente vai fazer uma série de um ensaio fotográfico para divulgação, vamos pagar direitinho o fotógrafo. Tem o pessoal que cuida das redes sociais, vamos pagar esse pessoal. Hoje em dia está tudo meio assim na amizade, ou ir pagando super mal as pessoas. Não é isso que a gente quer, né? A gente quer que, assim, fazer um trabalho para gerar mais, assim, gerar bons frutos, né? E eu acho que é isso. Aí, a partir disso, pensar em outras formas. De repente, sei lá, surge algum edital, tem as fundações que financiam o jornalismo independente, tem, sei lá, patrocínios mesmo, de repente algum patrocínio pode ser interessante. E essa construção não é só as Cunhãs que tem que buscar, são, de fato, todos os projetos de jornalismo que entraram nesse formato podcast e que tem que buscar formas de sobreviver para manter a longo prazo. Mas o formato em si, o podcast, eu tenho certeza absoluta, veio para ficar. E aí é só, assim, lógico, como é algo muito novo, e vai ter ainda muita transformação, mas que veio para ficar, sem dúvida nenhuma. Sobre As Cunhãs agora, né? O primeiro episódio de vocês foi lançado dia 5 de maio de 2020, durante o primeiro pico de casos de Covid-19. E os episódios são apresentados por você, a Inês Aparecida e a Ebeli Rebouças. Quem iniciou esse projeto? Quem teve a ideia? Quem começou a pensar sobre podcasts? Por que esse formato? Então, a ideia foi minha inicialmente, assim, eu falando com a Ebeli, a gente, desde 2019, eu já tinha falado com ela, minha ideia era pensar num programa para a rádio universitária, e não era necessariamente sobre política, era mais um observatório da imprensa, fazer um programa para fazer uma análise da produção jornalística aqui no Ceará, tipo, toda semana, igual o observatório da imprensa mesmo faz. E a ideia era essa, a gente chegou a apresentar o projeto lá para o Nonato Lima, né, professor, colega nosso, que é diretor da rádio, e a coisa não andou porque teve troca do reitor, enfim, várias questões que a coisa não foi para frente. E aí teve a pandemia, né? Teve a pandemia, e aí eu voltei a falar com a Ebeli e falei, mulher, vamos pensar em alguma coisa, vamos fazer algo para a gente... Enfim, para a gente botar a mão na massa, né? Esse ano é um ano de eleições, a gente está assistindo aí, assim, a cobertura está muito fraca, a gente podia pensar em fazer alguma coisa sobre política. E a minha ideia de fazer um podcast surgiu porque eu estava ouvindo muito podcast já. Eu estava em casa, lógico, trabalhando, ou tentando, naquele primeiro momento, quando a gente interrompeu as aulas, a gente estava tendo reunião direto para discutir o que fazer, o que não fazer e tal, mas ficava muito nessa tensão do que vai ser amanhã, né? Então, era uma coisa muito tensa. E a partir disso, eu sugeri, assim, eu estava escutando muito podcast, e assim, a minha maior inspiração era o Foro de Teresina, que eu adoro, e eu falei, a gente pode fazer alguma coisa, a gente pode fazer um podcast. Ela falou, mas eu nem escuto podcast, será que vai dar certo? Ela ficou meio assim, e logo de cara eu lembrei da Inês, eu falei, e a gente pode convidar a Inês Aparecida, a Inês é maravilhosa, e ela é engraçada, e ela entende tudo do assunto, e a Ebeli trabalhou já com ela também, e tudo, a gente já se conhecia, e a Ebeli entrou em contato com a Inês, e a Inês já topou na hora. Só que a gente ficou meio enrolando, a coisa não estava andando muito, sabe? Assim, foram umas semaninhas para a gente definir de fato o que seria o projeto. Quando a gente sentou para ter uma reunião, e aí a gente, tentando pensar no nome, a Inês chama todo mundo de Cunhã, as mulheres, né? Ô, Cunhã, não sei o que, tararã. É mania dela. E aí eu falei assim, e se a gente, assim, se o podcast fosse Cunhã, algo assim, podcast das Cunhãs, ou alguma coisa do gênero. Aí a gente decidiu, foi discutindo e tal, e fechamos com As Cunhãs. E foi, a partir daí foi super rápido, a gente já definiu qual seria a primeira pauta, já fizemos, né, a ideia seria fazer tipo um piloto, mas a gente já publicou logo e pronto, e foi, e seja o que Deus quiser, e foi isso, e foi muito legal mesmo.
E pronto, a gente definiu que ia ser semanal e desde então a gente sempre conseguiu manter a frequência bem direitinho. Teve um dia ou outro que a gente atrasou um diazinho. E foi isso. E nas eleições foi um período incrível para a gente. Foi algo assim que a gente, a gente não imaginava que fosse ter o alcance que teve, de chegar no interior, de atingir. Aí sim, assim, o nosso podcast era tocado nas rádios do interior. Então, assim, foi incrível mesmo. Foi muito, muito interessante para a gente. Você falou um pouquinho do nome, mas o que significa em si, né? As Cunhãs. O que seria Cunhãs? E como foi também esse processo de vocês durante a quarentena, né? De criação e mesmo de manutenção do podcast. Vocês sentiram uma certa dificuldade em relação a isso, a contatar fonte, enfim. Cunhã é um termo indígena que se refere à mulher jovem, né? A garota indígena. E só que é usado de maneira pejorativa, né? Assim como o termo rapariga, aqui no Brasil, é usado como pejorativamente, né? Que lá em Portugal é uma mulher jovem também, e é usado até hoje, as pessoas se chamam de rapariga lá normalmente, né? E aqui é tipo um xingamento. Cunhã também é usado como um xingamento, né? É sempre uma forma pejorativa, mas a gente achou que ia ser interessante a gente fazer essa inversão de sentido, sabe? De a gente puxar para a gente esse sentido original de mulher jovem, que tem uma raiz também indígena, por que não, mas sendo brasileiras e tal, e que, sei lá, meio naquela perspectiva de afrontar, sei lá, de ser engraçado ao mesmo tempo, mas e por outro lado afrontar, nós somos Cunhã mesmo, então nós estamos aqui falando de política e pronto, e fazer algo que não fosse tradicional, porque o jornalismo é tudo muito, né, certinho, tem um nomezinho bonitinho assim, tipo, falando de política. Não, a gente queria meio que também trazer um pouco de avacalhação. Avacalhação no melhor sentido, né, do termo de avacalhar, né, de pensar em tratar dos temas políticos a partir das vozes femininas, mas de uma maneira leve e engraçada até, né. Então desde o começo foi essa a ideia. Durante a pandemia, a gente não teve, assim, a gente está só trabalhando na pandemia, não dá nem para dizer assim, tipo, como é a experiência sem estar na pandemia, né? A gente não teve essa experiência em outros momentos. Mas a gente, tipo, como a gente conhece, tem muitas fontes políticas, a gente conhece muitos assessores de imprensa, a gente tem muitos amigos no meio. Então, sempre deu certo achar as fontes que a gente queria. Nem todo mundo quer falar com a gente, é normal, né, também, mas isso é natural do jornalismo, né? Mas não senti essa dificuldade, não. Dificuldades, internet instável, problema, sempre, para gravar. É uma merda. Já, assim, foram muitas emoções, gente, foram muitas emoções, de comer pedaços, né, da gravação, assim, muitas situações bem ruins. E que mais? Outras dificuldades? Como eu falei, essa dificuldade do áudio. Eu já comprei o microfone, mas as duas não compraram ainda. A gente vai fazer isso agora que conseguir o financiamento, para ver se melhora o áudio delas também. Mas já teve programa que ficou com o áudio muito ruim, muito ruim. Mas bem ou mal, assim, tem uma rede também de podcasters que logo de cara a gente se enfiou neles, o pessoal botou a gente, na verdade, que funciona pelo WhatsApp e pelo Telegram. Tem 2 grupos, na verdade. E o pessoal se ajuda muito. Então, tipo, tava com esse problema que eu falei, cada voz com um volume diferente. Aí um colega, que é o Luan, lá do Budejo, me mandou a mensagem, falou, olha, para resolver esse problema aí de diferença de volume, usa esse aplicativozinho aqui, o Levelator, que é de graça, super simples, isso vai resolver a vida de vocês. Falei, cara, não acredito, valeu demais. A forma de gravar, a gente também começou gravando pelo Anchor, que é uma plataforma de podcasts gratuita, onde a gente hospeda até hoje podcast, mas ele começou a dar muito problema, assim, dava delay nas vozes, sabe? Aí um outro colega também deu a dica, falou assim, melhor meio para fazer gravação assim, cada um remoto, né, cada um da sua casa, é o Skype, usa o Skype. Falei, opa, passamos a usar o Skype. Então, assim, essa rede ajuda muito, sabe, também, e é isso, é essa ideia da colaboração que é fantástica e que funciona bem nesse universo do podcast, ainda, né, funciona.
Um dos aspectos que a gente percebe que é diferencial de vocês é que tem muita harmonia e muita boa conexão entre as participantes. Como foi o processo de escolha de quem ia fazer parte das Cunhãs? Você falou da política, né? Provavelmente as três já tinham seu envolvimento na política, mas assim, vocês já tinham trabalhado juntas anteriormente? Vocês já tinham algum projeto anterior? Quando eu estava no jornal O Povo, eu trabalhei com a Ebele, eu era editora de junta de política e ela era repórter, então eu fui tipo chefe da Ebele. E eu sempre adorei a Ebele, sempre achei ela incrível, muito assim, perspicaz, muito inteligente, excelentes fontes na política, sempre tinha muitas fontes. Então, sempre gostei muito dela, né? A gente, depois que eu saí do jornal, a gente, tipo, conseguiu manter essa amizade. Ela tá na UFC hoje, não tá mais em jornal, e eu sabia do interesse dela, assim, ela nunca deixou de gostar de política, né? Ela tá na comunicação da UFC, mas sempre continuou, assim, amando política. E a Inês, eu encontrava, uma época eu participei na TV O Povo, de um programa de entretenimento, de comportamento e entretenimento, que era o Estúdio Viva, que era primeiro Viva, depois virou Estúdio Viva. Era um programa que eu apresentei algumas vezes, substituindo a apresentadora oficial, que era a Isabel Andrade. E a Inês participava num quadro, na quarta-feira, era o que a gente chamava de shortinho, que era o momento de mulheres irem lá para falar de assuntos assim de comportamento. Tipo, sabe um saia justa? Tipo saia justa da GNT? Que tem aquela mesa redonda e o pessoal comenta vários assuntos de comportamento e tal. O shortinho, que era a versão cearense, que a gente fazia, era também com mulheres que tinham uma personalidade muito forte. Eu já conhecia a Inês antes disso, conhecia de coberturas de rua, ela foi assessora, por exemplo, da campanha do Lúcio Alcântara em 2002, ou foi 2006, ela foi em 2006, assessora do Lúcio Alcântara, na campanha. Eu já conhecia a Inês de antes, mas trabalhar junto foi nessa situação do shortinho, né? Então, algumas vezes que eu apresentei, alguns meses, ela participou e eu gostava muito. E sempre ouvi a Inês também nos debates do Povo, às vezes que ela participou. Então, assim, sempre foi uma pessoa que eu admirei, porque considero que ela é muito inteligente, muito perspicaz também, e muito viva, e a ironia maravilhosa dela, o humor, era o que daria a liga, sabe? Porque eu não sou uma pessoa engraçada. Eu achava assim, para fazer um podcast sobre política e ser chato, já tem um monte que faz isso. A gente tem que ser divertida também, né? Para ter um atrativo diferente. E para chamar a atenção de pessoas que não gostam de política necessariamente, sabe? Então, a Ebele é engraçada, mas, tipo, tem um ponto assim, ela é mais acadêmica também, mais séria. E a Inês é, tipo, o deboche. Então, ela é maravilhosa. E por isso que deu certo, assim. Foi totalmente foi no feeling, foi na intuição. Se eu disser, eu não pensei nunca em outras pessoas. Foi totalmente na intuição. Hoje, cada episódio de As Cunhãs é ouvido cerca de 1.500 vezes, né? E já temos aí uns 40 episódios. E juntos eles somam em torno de 150 mil visualizações, eu acho, né? A que você acha que deve essa popularidade do podcast? Do seu podcast especificamente, né? A gente começou, no comecinho, os primeiros episódios eram ouvidos, sei lá, 200 e poucas vezes, aí passou para 300, depois passou para as 400, e aí eu até perguntei para a galera, assim, dos podcasters daqui, e aí, gente, qual é uma audiência boa? Eu não tinha noção de audiência de podcast. E enfim, eu sei que depois de um certo tempo, quando a gente começou a aparecer, teve a recomendação do Chá com Rapadura. Chá com Rapadura é um podcast muito, muito conhecido, já bem mais antigo, e muito conhecido mesmo, apresentado por 5 cearenses que moram lá em Londres, né, e elas são fantásticas, e do nada elas recomendaram a gente, e depois disso a gente cresceu muito, começou a chegar nesse número aí de 1.500, que aumentou depois, tipo, durante a eleição a gente estava chegando nos 2.500, sabe? Foi muito intenso. E depois que passou a eleição e tal, deu uma queda, mas acho que era normal, não tinha como. Só que a gente sentiu isso, foi mudando um pouco o público, né? No começo eram só os nossos amigos que ouviam, depois passou por um público bem diverso, muita gente que a gente nunca sabia, assim, não conhecia de jeito nenhum, né? Gente de vários lugares até do Brasil, de vários países. E a gente ficou bem, assim, encantada com isso. Eu acho que, de fato,
o maior apelo é a gente falar de assuntos que são sérios, mas com essa leveza, mas também sem perder o jornalismo de vista, sabe? A gente traz informação, a gente traz apuração, a gente escuta as pessoas. Então, isso faz diferença, na minha visão. Se fosse só um monte de achismo, um monte de coisa que venha da nossa cabeça, talvez a gente não agregasse tanto valor assim, e as pessoas deixassem de se interessar. Então, é isso que a gente sabe fazer, né? E então a gente tenta fazer isso sempre, não abre mão disso. A gente diversifica os temas, e isso acho que acaba também atraindo as pessoas. Então, tem gente que nem é cearense, nunca morou no Ceará e escuta a gente. Por quê? Porque a gente também traz assuntos da política nacional e tudo. Aí as pessoas falam assim, eu sei mais da política cearense agora do que do meu estado. É engraçado, né? Eu nunca pararia para ouvir um podcast de outro estado, de um estado onde eu não moro, por exemplo. Dificilmente eu faria isso, mas a gente consegue atrair esse público também, que para a gente é engraçado. Mas é por conta disso, a gente traz também elementos nacionais, articula isso, tenta demonstrar como isso é importante, né, para observar essas ligações do nacional com o local, pensar em saídas também, escuta especialistas, mas também escuta, sei lá, gente que nem sempre está na mídia direto, escuta os políticos locais, né, a gente tenta trazer essa visão para também tentar pegar bastidores. Enfim, eu acho que é isso. E é isso, a nossa sintonia, né? A gente realmente, sem querer, querendo, né? A gente tem uma sintonia muito boa, uma complementa a outra. Eu acho que isso também ajuda bastante. Em relação ao jornalismo independente e regional. Por não estar, no controle de grandes grupos de comunicação, ou então vinculado a anunciantes, grupos políticos, etc., o podcast Apunhando, ele pode ser considerado uma forma de jornalismo independente, e quais os maiores desafios dessa forma de comunicação? Com certeza é um jornalismo independente, e é muito bom a gente se reconhecer dessa forma e valorizar isso, porque é um diferencial mesmo. Acho que o principal desafio, de fato, é o financiamento e a nossa disponibilidade de tempo, o compromisso em fazer. Porque é isso, a gente não tem chefe, somos nós as próprias chefes, né? Nosso compromisso é com o público que está escutando a gente, que assim, demanda esse conteúdo e gosta, e, a gente se sente de fato, a gente tem que ter essa responsabilidade de trazer o conteúdo no dia, na hora, sabe, com a qualidade, a gente se sente mesmo na obrigação. E é isso, é um independente, né, que tem esse vínculo com o público. Lógico, a gente tem toda as limitações que nos impede de repente trazer algumas pautas porque falta tempo, a gente não consegue apurar tudo, a gente tem outros trabalhos e de fato a vida cobra muito da gente, né? Tem semana que está muito desgastada, assim, que a gente fica muito cansada, mas a gente, assim, compromisso com o podcast é bem sério. A gente tenta reservar pelo menos um período da semana para apuração, para tudo. A gente já discutiu, por exemplo, a pauta da semana que vem, né? O podcast saiu ontem, desde ontem a gente já sabe qual vai ser a nossa pauta. E a partir disso, no tempo livre, cada uma começa a fazer sua pesquisa e tudo, e começa a fazer as apurações que acha que deve. E a gente vai se comunicando, a gente tem o nosso grupo de WhatsApp e vai seguindo. Então, eu acho que o grande hoje, talvez o maior desafio, então, de fato, o financiamento para o podcast, pelo menos, se pagar, né, para ele se manter sustentável. O segundo desafio é a gente também, mas isso a gente está conseguindo, né, estruturar a nossa rotina para mantê-lo bem e nunca não falhar. E o terceiro desafio, que aí tem a ver também com financiamento, é furar as bolhas. É alcançar mais pessoas, ampliar o público. Porque a gente vê esses podcasts financiados, vinculados aí, por exemplo, com o Spotify, com a Folha, com a Rádio Novelo, enfim, com esses outros, eles têm muita publicidade, eles têm muito espaço, você abre o Spotify, eles estão lá com destaque, eles estão nas listas de podcasts. A gente não está. Então, a gente tem que gastar algum dinheiro também com essa parte de publicidade, sabe? De impulsionamento nas redes sociais e na própria, enfim, nas plataformas aí que tem disponíveis, né? A gente vai ter que fazer isso.
Hoje a gente não faz, tá tudo orgânico, só cresce assim de boca em boca, as pessoas mesmas divulgando nas suas próprias redes. A gente tem assim, tem um Instagram que a gente usa, que a gente está deixando bonitinho, e o Twitter que eu que faço e publico, faço as doidices lá. Mas a gente tem que ter também um investimento nessa parte, porque aí a gente vai conseguir sair da bolha, porque a gente sente que chegou num momento de estagnação. E a gente sabe que os algoritmos, eles travam, sabe? Eles impedem que mais pessoas tenham acesso ao nosso podcast, se a gente não pagar. Se a gente pagar, aí pronto, eles abrem as porteirinhas e a gente vai chegar a mais gente. É foda, né? Porque assim, o independente é isso, depende dessas coisas, inclusive desses algoritmos, dessas redes sociais. Então, tudo tem limite e tem um custo. Infelizmente, a gente é esse dilema aí que a gente tem que estar trabalhando sempre também. Camila, você já tinha tido alguma outra experiência com jornalismo independente? Só na minha pesquisa de doutorado. Eu estudei jornalismo independente, que eu defini lá mais como jornalismo alternativo, e me encantei mesmo, e eu assim, me interesso já tem um tempo, né? Desde antes da pesquisa em si, do doutorado, já estava interessada mesmo, assim. Então, sempre nas minhas aulas, desde que eu comecei a dar aulas na faculdade, trago exemplos e tudo, mas nunca tinha botado a mão na massa nisso. Eu sempre fui de jornais tradicionais, meios tradicionais, nunca fui outra coisa. Trabalhei num jornalzinho de bairro, mas também era tradicional. Então, assim, toda a minha vida foi nos jornalões, o jornalzinho do bairro ou o jornalão, ou a emissora de TV vinculada a um jornal grande, enfim. Então, é uma experiência totalmente nova para mim também. E da mesma forma a Ebele e da mesma forma a Inês. Nós três. E levando em consideração que a mídia nacional ela é muito focada na região sudeste, é possível que esse jornalismo regional, especialmente político, dê mais visibilidade sobre as questões políticas locais? Ai, olha, sem dúvida. Na eleição, já teve uma experiência muito legal, que tem um podcast que é lá do Rio, e ele se posiciona como nacional, que é o Midcast. Ele convidou pessoas, né, produtores de podcast ou não, a maioria ele tentou pegar produtores de podcast, mas nem todos os estados tinham. Então ele tentou em cada capital do país pegar representantes para falar de como estava a situação nas eleições, né, no período eleitoral, tanto no primeiro turno como no segundo turno. E nós falamos pelo Ceará, eles convidaram a gente para falar pelo Ceará. E depois eles fizeram não foi o Midcast, foi o Lado B, que é um outro podcast, no primeiro e no segundo turno, fez uma live e convidou a gente também, por exemplo, para falar da situação no Ceará nessa live. E o Lado B é super conhecido, também fala de política e tal, e é tido como nacional. Tá? Ele também é Rio, São Paulo, o pessoal lá. Então, assim, existir o podcast já é uma forma de furando essa barreira, sabe? De levar e demonstrar a importância e o interesse que existe na política regional aqui do Nordeste, né, de Fortaleza, do Ceará, para esses locais, sabe? Só de existir, a gente já faz isso. Tá? Só de existir, a gente já faz isso. Isso é sensacional, isso é bom, é importante. E a gente espera que outros, assim, a nossa atuação inspire outros a fazer o mesmo. Porque é a partir disso que a gente vai tentando descentralizar tanto dessa política do sul-sudeste, né, principalmente sul-sudeste, né, mais sudeste do que sul, que parece que domina o Brasil, tudo só o que importa é o que está acontecendo no sudeste. E, tipo, não precisa ser assim, não é para ser assim, sabe? A gente pode demonstrar que não é assim. E assim, a gente existir também, aí é só um comentário à parte, porque a cobertura política no Ceará é muito machista, muito masculina. E isso incomodava muito a gente. E eu nem falei disso. A gente, assim, foi mais um ponto que nos levou a querer fazer um podcast de política do Ceará, porque é muito homem. E durante a cobertura eleitoral, por exemplo, o Grupo Povo anunciou que faria uma série de sabatinas com os candidatos a prefeito, e anunciou a escala ali, a lista de entrevistadores que iriam participar, e eram todos homens. A nossa existência fez com que começasse a haver uma manifestação pelo Twitter, falando assim, como assim? Só homem vai entrevistar os candidatos?
por que vocês não botam mulheres, não é, cunhãs? Assim, botaram a gente no meio de uma história que não tinha nada a ver. Mas a nossa existência fez com que eles tivessem que rever a lista de entrevistadores e colocassem mulheres do próprio Grupo Povo para participar. E, cara, eu acho que, assim, é isso, a gente acaba mexendo nas estruturas, sabe? Só de existir, só de estar ali, ter uma iniciativazinha besta dessas, né? Mas, tipo, a gente existe e cria umas tensões. Então, criou essa tensão sobre a presença da mulher na cobertura política, criou essa tensão da importância da política regional, da política local, para a cobertura nacional. Enfim, e a gente vai ocupando os espaços, sabe? E a gente está aí para isso. Então, eu acho que é bem bacana. Espero que, de fato, isso comece a se expandir mais ainda para que se dê o devido valor à política dos estados e à política local, enfim. Camila, as cunhãs, ele carregam um tom bem humorado, bem cearense, né? Tipo da nossa região, assim. A Inês, como você já disse, traz esse senso de humor mais ácido, que também ajuda a desenhar essa autenticidade do podcast, né? Na sua percepção de quem é praticamente cearense, né? Digamos assim. O que caracteriza o nosso jeitinho cearense nesses meios de comunicação, né? Esse jeitinho bem-humorado. O que não pode, assim, eu dou pitaco, assim, com o maior respeito, né? Mas o que não pode é só o esculacho pelo esculacho, sabe? E muitas vezes o humor cearense, infelizmente, quando você abre, um canal de televisão, uma TV Diário da Vida, é só a comédia pela comédia, é só a risada pela risada, né? Isso é bom até certo ponto, né? Então, quando você consegue reunir o deboche com o conteúdo, então você tem ali um conteúdo que é relevante, você está demonstrando que aquilo é sério, que aquilo é grave, que aquilo é importante, né? Sei lá, está falando da visita do presidente ao Ceará e fala que um deputado federal, Domingos Neto, que é filho do Domingos Filho, que é uma figura política importante no interior, que domina um partido político, PSD. Então, esse rapaz, que é deputado federal, vai lá agradar o Bolsonaro e leva uma caixa de isopor cheia de presentes, né, para ele, parece que eram umas carnes, sei lá, mas aí a Inês fala assim, parecia vendedor de din-din, o menino parecia um vendedor de din-din com aquela caixa. Então, quando ela faz esse deboche, ela tá, tipo, ela esculhamba, né, a figura do cara, porque o cara estava fazendo ali um agrado, mas ao mesmo tempo ele vai ser ridicularizado, e nos permite rir de uma situação que é grave, mas que ao mesmo tempo pode ser motivo de chacota, e é bom que ele seja motivo de chacota, para ele pensar duas vezes para fazer isso de novo, sabe? E é bom, e de repente as pessoas que ouvirem e que tiverem contato com esse cara em alguma outra situação vão lembrar disso e vão chamá-lo de vendedor de din-din. E tipo, pode começar uma cobrança mais crítica em relação à atuação dele. Poxa, ele só serve para isso? Ou ele está fazendo alguma coisa lá como deputado federal? Então, eu acho que essa é a guinada da coisa. E, assim, eu não tenho essa espontaneidade, eu tenho essa dureza, né? Eu tenho essa dureza de ser paulista, e isso amarra meu senso de humor de um jeito, né, meio... Eu só dou risada, né? Eu só dou risada, não sei, não é de mim soltar as piadas e tudo. Apesar de eu me considerar uma pessoa bem-humorada, mas eu não sou engraçada. Mas a Inês, não, ela tem isso, ela nasceu com isso. Ela vai emendando, né? E é muito natural, são coisas que ela escutava desde a infância, né? Então é algo que, tipo, no raciocínio muito rápido, que essa é uma característica também do humor cearense, de boa qualidade, né? Ela e a Ebre também tem um humor incrível e é ácida também. Elas vão concatenando as ideias, vão amarrando com situações, com frases, com um jeito bem-humorado, de uma forma muito natural, sabe? Então, eu acho que essa naturalidade é o que me marca mais, assim. E é espontâneo, tipo, e solta e vai. Pronto. E como a Inês fala, não tá falando nada, só tá dizendo. Então, é muito engraçada mesmo. Eu fico editando e morrendo de rir. Toda vez. Mesmo já depois de ter ouvido, participei. Eu escutei, eu ri na hora e rio na hora da edição. É muito engraçado. Você começou a cobrir política nas eleições de 98 e, posteriormente, passou a ser correspondente na Folha de São Paulo, no Ceará, um estado bastante relevante nesse cenário.
Depois, quando começou a trabalhar pelo jornal O Povo, você atuou como editora adjunta de política. Como você define a sua trajetória nessa área? Pois é, eu tive a chance, e não era o que eu queria logo de cara. Quando eu estava na faculdade, eu pensava em trabalhar com jornalismo cultural, e eu entrei na Folha, e o primeiro freela foi esse que eu fiz na campanha, na eleição mesmo, no dia da eleição em 98, ainda não tinha essa coisa de internet dessa forma, era bem limitado o acesso à internet. Então, eles me contrataram, por exemplo, entre outras pessoas, para ficar lá no TRE, na sede, para ficar pegando os resultados da eleição e mandando por telefone. Tinha que ligar para avisar dos resultados. Coisa bem manual, né? Então, era ainda a eleição do Fernando Henrique, a segunda eleição do Fernando Henrique Cardoso. Eu era muito nova e nunca tinha nem pegado um celular na minha mão. E foi a primeira vez que eu peguei um celular. E foi tudo muito novo para mim, né? Muito novo mesmo. Nunca tinha estado assim numa sala com um monte de jornalista ali fazendo a cobertura, assim, foi tudo novo. Depois disso, eu fui contratada pela Folha, fiz outros freelas, né, em outras áreas, inclusive na área de cultura, e eu gostava muito, mas quando surgiu a vaga de correspondente da Folha em Fortaleza, eu quis, e na ocasião já me falaram, olha, lá vai ser muito importante a política, então você se informe, busque se informar, porque eu tinha já o Tasso Gereissati como pré-candidato à presidência, tinha o Ciro Gomes como pré-candidato à presidência, então tinha umas figuras fortes, né, na disputa nacional, e eu tinha que ficar de olho. E nisso eu fui aprender, né, tive que aprender, e assim, foi também muito novo para mim, foi muito, muito novo, não sabia nada de nada, fui estudar, já caí de paraquedas no meio de uma eleição municipal, que tinha o Juracy Magalhães como candidato, que era uma figura importante também, eu não sabia nada sobre ele, então também aprendi muito sobre os municípios, viajei muito pelo interior do Ceará, então essa oportunidade de ter sido correspondente durante 9 anos, para mim foi incrível, porque de fato eu tive a chance de fazer pautas, algumas com tempo, tinha tempo de apurar e tudo, e tinha um acesso muito bom aos políticos. Então os políticos me conheciam, porque eu era a única da Folha aqui, né? Eu era a única, então eu era a Folha no Ceará. Então eu conseguia exclusiva com o Tasso, exclusiva com o Ciro, exclusiva com o Lúcio Alcântara, eu conseguia acesso a esses caras. Não digo com facilidade, não era com facilidade não, eu tinha que correr atrás, mas eles me reconheciam, sabiam quem eu era, com o tempo, né, passaram a me respeitar, e aí eu conseguia essas coisas. Só quem nunca gostou de mim e passou depois a me odiar foi o Cid Gomes, mas assim, é uma outra história. Me odeia, mas os outros não tem problema. Mas de todo modo, eu acho assim, e quando eu fui para o Povo, eu nunca tinha sido editora, e também foi uma coisa nova para mim, então, e foi um aprendizado muito importante, e caí de paraquedas não, caí na política justamente pela minha trajetória como correspondente da Folha. Então, sabiam que eu dava conta da política, que eu era a pessoa que escrevia política, então, no Ceará, então sabiam que podiam confiar em mim, né? E deu certo, pronto. Assinei a coluna política. Foi outras coisas, foi um caminho diferente, né? Bem diferente do que eu tinha feito até então. Parei de poder ir para a rua cobrir diretamente eleição, que eu adorava ir em comício, adorava essas coisas, cobrir as caminhadas dos políticos. Nossa, cada situação. Mas era bom demais na época de repórter. Eu sempre gostei muito mais de ser repórter do que de ser editora, mas ser editor é importante, né? Não tem como fugir disso. Mas é isso, acho que, tipo, tive oportunidade. Isso me deu esse background para conhecer os políticos, conhecer bastidores também. E é por isso que, assim, não me sinto mal de estar fazendo um podcast sobre política. Muito pelo contrário, me sinto super bem e apta para ir buscar as informações e pensar no tema. Quais reflexões políticas você, a Inês e a Herbely priorizam abordar assim, no podcast, né? Tem alguma? A gente tem uma preocupação sempre de trazer os aspectos da política local para a discussão, mas relacionando com a nacional. A gente tem um ponto de vista muito claro, nós três nós não somos igualmente de esquerda, mas nós três temos um viés progressista, uma mais que a outra, assim, um pouquinho,
Não temos todas a mesma visão sobre os políticos, temos divergências também, mas divergências que não chegam ao ponto de achar, por exemplo, a gente considera que, tipo, não vamos dar espaço para figuras fascistas, figuras que defendem ações antidemocráticas. Não tem espaço no nosso podcast, a gente não escuta esses caras, ponto. Isso aqui é uma definição editorial nossa, tá? A gente pode até falar deles, mas a gente fala e esculhamba também. É uma definição editorial. Por causa do nosso ponto de vista mesmo, do que é a democracia ser defendida, sabe? Então a gente é totalmente contra, e a gente não... Isso é algo que é comum a nós três. O negacionismo, a atitudes autoritárias, a defesa da morte, né, pelas armas aí, que esses caras defendem, a essa visão hipócrita pra caramba, né, de defesa da vida, contra o aborto, essas paradas que são alinhadas aí a essa política violenta. Então a gente tem um viés muito feminista, e apesar que a gente não traz essa bandeira tão explicitamente o tempo todo, mas a gente tem essa vontade de, o máximo possível, trazer mulheres, vozes de mulheres. Então, se tem uma pesquisadora, se tem uma mulher política que pode falar, a gente busca essa voz de mulher, assim, para estar contribuindo com alguma informação também, como fonte, né? E o que mais? E a gente, assim, tem situações, tem temas que a gente sabe que pode não ter muito apelo, muita audiência, mas que a gente trata, que a gente quer tratar. Acho que um exemplo bem recente foi da violência contra a mulher. A gente decidiu que o 8 de março, a semana do 8 de março, a gente ia tratar esse tema, mesmo sabendo que não ia ser assim, o mais apelativo, mas é um tema, é um compromisso nosso de tratar alguns temas que são importantes, que a gente considera necessários e que, tipo, tem que ficar batendo naquele tema mesmo, para, de repente, quem sabe, ter um mundo melhor, né? Então é por aí, assim, são essas definições. Aí tem coisas mais, assim, miúdas, tipo, durante a eleição a gente ficou na dúvida, a gente declara voto, não declara voto, né? Por causa, assim, sendo jornalismo independente, a gente poderia declarar voto, cada uma declara o voto ao seu candidato. A gente resolveu não declarar, assim, antes das eleições, né? Depois, em algum momento, eu não sei se a gente falou, acho que não. Mas por mim eu falava, eu achava que ia ser interessante, mas aí teve contra-argumentações, né, das outras, não vamos falar, porque isso, não sei o quê, e isso vai colocar a gente sob suspeita, assim, vão começar a taxar a gente disso e daquilo, porque já falam que a gente é cirista, a gente só fala mal do Ciro Gomes, e falam que a gente é cirista, né? Então, é isso. Você considera que as cunhãs influenciou as discussões políticas dos seus ouvintes durante as eleições de 2020? Você recebeu, assim, Vocês receberam muitos comentários, muitas mensagens das pessoas, dizendo que vocês ajudaram de alguma forma, algo assim? Eu não sei se a gente interferiu em resultado, tá? Não sei. De fato, isso a gente não tem qualquer noção. O que a gente tem noção a gente recebeu muitas mensagens de pessoas de várias cidades, de agradecimento e de pedidos também, para incluir assuntos, por exemplo, relacionados às suas cidades no podcast, sabe? As pessoas gostaram muito de ouvir, assim, ser tratado no podcast, quando a gente abordava, por exemplo, a política do Tianguá, de Caucaia, do Eusébio, do Aquiraz, do Quixadá, as pessoas simplesmente adoraram. E isso pra gente foi, assim, a gente teve isso como um principal retorno, sabe? Quando a gente fez os episódios temáticos, assim, por região. Então, a gente começou pela região metropolitana e foi depois indo à Zona Norte, não sei o que, a gente fez isso, teve um retorno incrível sobre isso. Mas a gente sabe que, de alguma forma, a gente influencia, sim, algumas coisas. Algumas atitudes de políticos, até mais recentemente, a gente brinca, somos influencers, mas de algum modo talvez a gente esteja sendo ouvida, sabe? E a gente, por exemplo, a gente sabe que os assessores escutam a gente sabe que alguns políticos diretamente escutam a gente, e isso acaba fazendo com que algumas atitudes depois a gente percebe que, poxa, tá ali em diálogo com o que a gente falou no podcast, sabe? Ou então o que a gente escreveu no Twitter.
tem tanto no Twitter como no podcast, a gente vê alguns efeitos, mas é muita pouca coisa, lógico, nada muito sério, nem muito intenso, mas assim, como principal elemento durante as eleições, para mim, foi esse retorno em relação à nossa cobertura do interior, que acho que foi muito, muito bem avaliado e muito, muito legal mesmo. Foi o diferencial mais forte. Por fim, para quase finalizar nossa entrevista, você mencionou a importância de quebrar barreiras e ocupar os espaços, né, por serem 3 mulheres jornalistas falando sobre política em um programa de podcast com linguagem popular, né? O que você acha sobre ser inspiração e referência para esses jovens jornalistas que estão se interessando por esse universo? Eu espero que a gente seja, e eu acho que a gente já tem realmente, o público é muito jovem, sei que os estudantes de jornalismo gostam, muita gente vem falar com a gente, comigo, né, dizer que gosta muito e tudo, e eu acho que isso faz com que, assim, a gente consegue demonstrar com isso que é viável produzir algo, um produto, né, no caso é um podcast, com qualidade, com compromisso, com viés jornalístico, e isso é possível para qualquer pessoa, assim, para qualquer pessoa que tenha, lógico, a mínima habilidade jornalística, né, no caso, que a gente faz jornalismo, porque tem outros tipos de podcast que também são totalmente viáveis, o podcast de humor, podcasts, né, só de comentários, né, de trocas de opiniões, assim, tem de tudo, a gente sabe disso, né, tem os narrativos, né, que constroem histórias incríveis também, tanto fictícias como históricas. Então a gente tem assim uma gama de possibilidades e a gente está demonstrando que é possível, porque quando um jovem é estudante de jornalismo e se depara com uma pauta, só enxerga a dificuldade, né, muitas vezes, só enxerga assim, 1000 barreiras para desenvolver aquela pauta, e eu acho que assim, quando a gente solta um episódio, talvez nem dê para notar tudo que a gente apurou, né, com quantas pessoas a gente falou, assim, sai muito fácil, sai muito natural, né? A Inês falou com fulano, ciclano, beltrano. A Evelyn falou com ciclano, beltrano. Eu, às vezes, não falo com ninguém, mas é porque eu também eu edito, aí eu fico com menos carga de apuração. Eu sou a mediadora, né? Eu sou a apresentadora, mas às vezes eu escuto também, vou atrás das fontes. Então, a gente faz, assim, parece que a gente fez isso com muita facilidade. E fez, mas fez por quê? Porque a gente se botou a fazer. A Inês vai lá e vai telefonar, às vezes ela não sabe não conhece as fontes, mas ela vai, pesquisa, acha, tipo, ela achou um menino estudante de medicina lá da Caucaia, e ele é do PSOL, era para falar dos jovens políticos, e ela achou esse rapaz, e ele é fonte dela agora, né? E é ótimo, sabe? É um menino jovem, tem 20 anos, eu acho, e ele é militante do PSOL, é super interessante isso, uma fonte nova, né, pra gente. E a Inês achou. E qualquer um poderia achar, entendeu? Qualquer jornalista, qualquer pessoa que está aí nessa área poderia fazer isso, poderia ir atrás. E ela consegue, e a gente consegue, toda semana, a gente desenvolve uma pauta e coloca no ar. Então, é possível, é possível. Então, aí eu espero isso. E claramente há espaço para novos produtos, há demanda, as pessoas se interessam, querem ter acesso a conteúdos diferenciados. Vale a pena pensar, lógico, você tem que ter o que mostrar, você tem que ter o que fazer, mas se você gosta de alguma coisa, tipo, sei lá, tem os meninos que gostam né, os meninos e as meninas que gostam de séries, né, de filmes e tal, poxa, rola demais fazer um podcast sobre isso, por que não? E né, tem gente fazendo, isso é genial, sabe, porque tem o público que quer ouvir e gosta, e troca muito, assim, conhecimento, troca impressões. Os podcasts agora sobre o BBB, gente, são maravilhosos. Adoro. Eu escuto o Big Bicha Brasil, eu acho genial. Amo. Assim, também é sensacional, porque eles também trazem bastidores, eles também trazem informação, trazem análise. Eu acho maravilhoso. Então, assim, tem espaço. E a gente, isso, ter a disposição para fazer, querer fazer e fazer. E ter um compromisso com aquilo. Aí a coisa começa a andar. Você poderia divulgar os nossos leitores do Entre Fios nas redes sociais das Cunhãs? Vocês estão com campanha de financiamento, né? Estamos com uma campanha de financiamento. A ideia é que, assim, quem puder contribuir, se puder fazer se tornar assinante das Cunhãs, tá? Não é simplesmente doar, é ser assinante.
possa fazer isso. A gente está fazendo pela plataforma Apoie-se. Então, para achar a gente, o apoia.se, né? / As Cunhãs Podcast. E lá tem a campanha explicando direitinho. Basicamente é para a gente... A ideia é a gente conseguir recursos para se manter, pagar os custos que a gente já teve, né? A gente já teve vários custos e fazer novos gastos aí, comprar os equipamentos, pagar as pessoas que a gente precisa pagar e tudo, não ficar devendo a ninguém. E melhorar a qualidade técnica mesmo do podcast, né? Acho que hoje é essa a meta inicial. Depois a gente vai pensar em novas metas, porque a gente quer manter, de fato, o podcast por mais tempo. A gente quer estar, o ano que vem, bombando na cobertura presidencial, da disputa presidencial, bombando, queremos, muito. Então, acho que vai ser bem legal. E a gente está nas redes sociais, no Instagram e no Twitter, As Cunhãs Podcast. Então, o Instagram está bem legal, a gente sempre traz coisas diferentes, novas. E o Twitter é mais assim, mais aleatório, mas eu também assim sempre boto coisas legais lá, então vale para ficar no debate ali da Twittosfera, sei lá. E a gente a gente começou agora há pouco tempo a colocar os episódios no YouTube, então a gente está fazendo agora a gravação com imagens e coloca no YouTube, no canal das Cunhãs. Então é buscar também As Cunhãs no YouTube, que está lá, toda semana vem o episódio. E nesses episódios agora, a gente iniciou esse ano uma série nova, enfim, dentro assim, fora os episódios normais, a gente começou a fazer episódios com entrevistas. A primeira entrevista foi com o ator Silvério Pereira, e foi muito, muito incrível. Eu recomendo demais que todo mundo ouça, assista. Ele falou tanta coisa incrível. Ave Maria. Foi muito incrível. E a gente espera que logo, logo tenha a próxima. Assim, a gente não fez ainda, mas estamos para fazer uma muito boa. Não vou contar, mas assim, porque assim, a gente teve outra que estava engatilhada, aí a pessoa furou com a gente em cima da hora, deu uma raiva, e depois não remarcou e tal. Essas coisas acontecem com todo mundo, né? Então a gente tem que estar preparada para essas situações também, né? Mas essa próxima tem que dar certo, vai dar certo. E é isso, a gente vai tentar sempre trazer novidades e diversificar o conteúdo também, mas o foco é política. Então, o foco vai ser política, mas não significa que seja chato, né? É algo legal. Então, a gente fica o convite para quem não conhece para escutar lá qualquer tocador de podcast, Deezer, Spotify, Pocket Cast, os da Apple. Busca lá, qualquer um no Google, mesmo, você bota no Google As Cunhãs Podcast, vai aparecer o podcast e você pode escutar, mesmo no navegador do computador, dá para escutar. E é isso, fica o convite aí. Então, chegamos ao fim dessa entrevista. Agradeço a Camila por ter aceitado participar. Agradeço também às nossas entrevistadoras Lívia Levinsky e Ana Luísa Serrão, ao professor Robson Braga pela orientação e acompanhamento nesse processo. E essa entrevista será direcionada ao Entre Fios, com produção de Renan Matos, Raíssa da Costa e edição e legenda de Giovana Falconelli.